Fala galera, aqui é o Guilherme em mais uma aula do canal Prof Mecânica. E nesta aula, vamos falar sobre a fórmula mágica de Passaica, que é utilizada para calcular empiricamente o comportamento de um pneu. Mas antes de começar a aula, não se esqueça de deixar o like no vídeo para potencializar e deixá-lo mais famoso. Se inscreve no canal, ativa o sininho para ajudar a Prof Mecânica a se tornar mais famoso e também saber quando eu posto as minhas aulas. E sem mais delongas, vamos à nossa aula! Na aula que está aparecendo no card para vocês, foi falado de modelos de pneu, em que apresentamos vários tipos de modelos e suas finalidades. Entre eles foi falado da fórmula mágica, um modelo considerado por alguns como empírico e por outros como semi-empírico. No entanto, ela foi introduzida em 1987 por Becker e aperfeiçoada por Passaica até 2012, com a finalidade de estimar o comportamento do pneu através de alguns fatores presentes nesta curva que aparece para vocês na tela, em que esses fatores são D, o valor máximo da curva, C, fator de forma da curva ou rigidez da curva, E, fator de curvatura, B, constante de rigidez, SH, deslocamento horizontal, e SV, deslocamento vertical. Através desses parâmetros e com as curvas apresentadas anteriormente, Passaica apresentou a seguinte fórmula que estima o comportamento do pneu. Então, com ela e os ângulos de deriva do pneu, pode-se calcular a força lateral ou longitudinal ou momento alinhante de pneu. Sendo que para cada uma desses resultados, existe uma derivação da fórmula mágica, apresentada por Passaica em seus livros. A primeira derivação da fórmula mágica de Passaica é apresentada para vocês na tela, onde ela calcula a força lateral do pneu, através do ângulo de deriva do pneu. Como vocês podem ver, a primeira equação apresenta o ângulo de deriva, e nela a gente calcula o ângulo de deriva lateral. Com ele nós conseguimos calcular a força lateral. Todas as constantes que vocês estão vendo nessa fórmula são fornecidas por fabricantes de pneu. Então você pode contactar o seu fabricante do seu pneu para conseguir esses valores. A segunda fórmula que eu estou apresentando para vocês na tela calcula a força longitudinal do pneu, ou seja, quando ele está fora da curva e quando o ângulo de deriva lateral é zero. Neste caso se usa o fator de longitudinal de deriva, que é esse casinho que está aparecendo aqui nessa equação aqui, primeira equação aqui. É através dele que se calcula a força longitudinal de pneu. Todos os fatores que estão sendo apresentados nas equações, todas as constantes apresentadas nas equações, são adquiridas também através dos fabricantes de pneu. E por fim nós temos a terceira derivação, que é utilizada para calcular o momento autoalinhante do pneu, onde se usa o ângulo de deriva torsional do pneu. Todas as constantes dessas equações também são adquiridas através de fornecedores e fabricantes de pneu. Para fazer uso dessas formas é preciso encontrar as constantes presentes nelas, como eu já falei, fornecidas por fabricantes de pneu, ou até encontradas em artigos e trabalhos pela internet. Pode ser que algum artigo informou, em algum momento o fabricante permite ao artigo que ele informe as constantes sem informar qual fabricante forneceu, e ele fornece lá para a pessoa poder utilizar essas constantes. Então agora, através do MATLAB, eu vou calcular a força lateral de um pneu com alguns fatores, com algumas constantes de pneu que eu consegui e um ângulo de deriva estimado. Então aqui no MATLAB, como vocês podem ver, cálculo da força lateral pela fórmula mágica. Esse script de cálculo e a planilha do Excel estão fornecidos no link da descrição desse vídeo. Então, os parâmetros que eu tenho aqui são a bitola ou track do veículo, massa do veículo em quilogramas, a porcentagem de carga aplicada à dianteira do veículo com tração e motor na dianteira, aceleração da gravidade, força normal no instante seguinte, ângulo de camber e ângulo de deriva. E aqui nós temos as constantes da fórmula de Passaica para um pneu com aro 15 modelo 185R15.
Então estão as constantes, como vocês podem visualizar. Fator de escala, que é maior vezes 1. E aqui estão todas as equações que eu uso. Ó, o cálculo da força-peso, o cálculo da força normal sobre pneu no instante zero, que é utilizado aqui no caso a equação do Gillespie. Cálculo do fator de força normal, ou seja, todas essas equações aqui, menos essa, foram informadas por Passeika. Até chegando no fim, que nós temos aqui o resultado da força lateral aplicada no pneu. Então, apertando no botão verde aqui, eu gero o cálculo e obtenho que a força lateral do meu pneu é essa, para um ângulo de deriva de menos 1,03. Mas enfim, vocês conseguem agora calcular a força lateral pela fórmula mágica. Como eu já disse, tanto a planilha do Excel quanto o script de cálculo está na descrição para vocês. Por fim, encerramos a aula por aqui. Eu sei que essa aula foi curtinha e eu mostrei só uma aplicaçãozinha da fórmula mágica para a força lateral. Pelo simples fato que eu não tenho as constantes para o momento autoalinhante ou a força longitudinal, pois eu não consegui encontrar esses dados e também eu não encontrei nenhum fabricante que me fornecesse esses dados. Então, só consegui realizar o cálculo da força lateral. Mas vocês podem ali realizar o cálculo de qualquer força lateral através tanto da planilha do Excel quanto do script do MATLAB. É só vocês terem essas constantes para qualquer outro pneu. É só vocês ir lá e mudar, né, galera? Vocês já sabem que ali vocês podem editar à vontade. A planilha tem legenda do que vocês podem editar lá e pronto. Então, eu finalizo a aula por aqui, como eu já falei. Dá o like no vídeo se gostou. Se inscreve no canal e ativa o sininho para saber quando tem mais aulas do Prof. Mecânica. E até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau, galera!